Antes que existissem arranha-céus, antes das estradas cortarem montanhas, antes do homem dominar o peso da terra, houve uma ideia nascida na lama, no silêncio de uma fazenda esquecida na Califórnia. Um sonho de mover o que ninguém conseguia mover, de transformar o impossível em rotina. Sons de esteiras se movendo, metal raspando o solo. O século XX estava prestes a começar. E com ele o nascimento de uma força que mudaria tudo. Um símbolo que se tornaria sinônimo de progresso, poder e resistência. Uma marca que atravessaria guerras, crises e gerações. O nome dela, Caterpillar. Não era só uma fábrica de tratores, era uma oficina de sonhos. Enquanto o mundo cambaleava entre o campo e a indústria, entre a tração animal e a força do motor, a Caterpillar se erguia como o elo entre o homem e a máquina, entre a necessidade e a grandeza. As pessoas viam apenas uma máquina enorme, pesada, barulhenta. Mas quem olhava mais fundo enxergava algo maior, a engenhosidade humana em sua forma mais pura. Durante mais de 100 anos, as máquinas da Caterpillar construíram muito mais do que estradas. Elas construíram o mundo moderno. Moveram terras, abriram cidades, cruzaram desertos e oceanos. E por trás de cada obra monumental, havia o mesmo espírito que começou em 1904. O espírito de dois homens que acreditaram que a engenharia podia vencer qualquer terreno. Benjamin Holt e Daniel Best. Dois nomes que, juntos, criaram um império. Não apenas um império industrial, mas um legado de persistência. Hoje, mais de um século depois, suas criações continuam rugindo. Mas não apenas nos canteiros de obras. Elas rugem nas mãos de quem constrói, de quem não desiste, de quem acredita que o impossível é apenas o começo. O chão treme. O som de motores pesados ecoa. Em meio à poeira dourada do interior da Califórnia, nasce uma das maiores forças que o mundo já viu. Mas, como uma simples ideia para melhorar tratores agrícolas se transformou em uma das marcas mais poderosas da Terra. Nos primeiros anos do século XX, a agricultura americana enfrentava um desafio brutal. Máquinas presas na lama, terreno irregular e um sonho cada vez mais distante: mecanizar o campo. Enquanto a maioria via obstáculos, Benjamin Holt via uma oportunidade. Em 1904, Holt olhou para um problema que parecia insolúvel. As máquinas afundavam em terrenos pantanosos. Ele precisava reinventar o movimento. Foi então que nasceu a invenção que mudaria o mundo: a esteira contínua. Em vez de rodas, Holt instalou uma faixa metálica que rastreava o solo. O trator não afundava mais. Ele flutuava sobre a terra. Os fazendeiros ficaram em choque. A imprensa também. Um fotógrafo, ao ver o trator se movendo lentamente, comentou: "Parece uma lagarta gigante rastejando." E assim, nasceu o nome que ecoaria por gerações: Caterpillar, lagarta, em inglês. Mas Holt não estava sozinho nessa revolução. Em outra parte do país, Daniel Best, outro pioneiro da mecanização agrícola, desenvolvia suas próprias máquinas poderosas. Por anos, as duas empresas competiram ferozmente, empurrando os limites da engenharia e da imaginação. Até que, em 1925, o inevitável aconteceu. Holt e Best se uniram. Nascia oficialmente a Caterpillar Tractor Company. Essa fusão não foi apenas um acordo comercial. Foi o encontro de duas visões que acreditavam em progresso, força e resistência. A partir dali, a Caterpillar começaria a trilhar um caminho que a levaria das fazendas americanas para os campos de batalha, as obras monumentais e o coração de praticamente toda a construção moderna. Do barro das plantações para o aço dos canteiros, a Caterpillar carregava algo que poucas empresas tinham: a alma do trabalho pesado. E aquele símbolo, o amarelo vibrante e o triângulo preto, se tornaria sinônimo de confiança, poder e durabilidade. Hoje, mais de um século depois, ainda é impossível ver uma escavadeira amarela sem pensar em um nome: Caterpillar. Mas me diga, você acredita que uma marca ainda pode carregar tanta força simbólica quanto carregava no início do século passado? Comenta aqui embaixo o que a Caterpillar representa para você: força, tradição ou pura inovação. Antes da cor amarela brilhar nos canteiros de obras do mundo, existiam dois homens. Dois visionários separados por quilômetros e por sonhos diferentes, mas destinados a se cruzar. De um lado, Benjamin Holt, o inventor metódico. Do outro, Daniel Best, o empreendedor inquieto. Ambos nasceram na segunda metade do século XIX.
Uma época em que a América ainda lutava para transformar força humana e animal em força mecânica. Benjamin Holt nasceu em 1849, no coração da Califórnia, dentro de uma família obcecada por máquinas agrícolas. Desde jovem observava o esforço dos bois e cavalos puxando arados sob o sol intenso. Ele não via apenas uma cena rural, via um problema esperando uma solução. Aos 20 anos, Holt já projetava colheitadeiras rudimentares em oficinas de madeira. Não demorou muito até que seu nome começasse a circular entre os fazendeiros do Vale Central. Mas o desafio verdadeiro viria com o solo úmido da região. Máquinas que afundavam, tratores que patinavam, safras perdidas. Enquanto Holt buscava aperfeiçoar a tração, Daniel Best olhava para o mesmo problema de outro ângulo. Nascido em 1838, Best era movido por pura ambição. Começou fabricando colheitadeiras a vapor e logo percebeu que o futuro estava em máquinas que pudessem trabalhar em qualquer tipo de terreno. Em 1871, fundou a Best Manufacturing Company, criando motores e implementos agrícolas que chamaram a atenção pela potência e durabilidade. Mas apesar de toda a inovação, Best sabia: o solo era o verdadeiro inimigo. Enquanto isso, Holt trabalhava obsessivamente em Stockton, Califórnia. Depois de inúmeros fracassos, em 1904 ele testou sua nova invenção, o Caterpillar Track Type Tractor, o primeiro trator de esteiras do mundo. A máquina se movia suavemente sobre o pântano como uma criatura viva. Era o nascimento de uma nova era. A notícia se espalhou. A Holt Manufacturing Company começou a produzir tratores que revolucionariam a agricultura. E quando a Primeira Guerra Mundial explodiu, o mundo descobriu que aquelas máquinas agrícolas poderiam fazer muito mais do que arar o solo. Elas poderiam mover exércitos inteiros. O nome Caterpillar começou a aparecer estampado em veículos militares, e o som das esteiras metálicas se tornaria símbolo de poder. Do outro lado, Daniel Best enfrentava sua própria batalha. Pressionado pela competição, ele lutava para manter sua empresa viva. Após anos de rivalidade acirrada, seu filho, C.L. Best, assumiu os negócios da família e percebeu o inevitável. Holt e Best precisavam unir forças. Duas trajetórias, dois sonhos, um destino. Em 1925, quando as duas empresas finalmente se fundiram, não era apenas o nascimento da Caterpillar Tractor Company. Era a fusão da persistência com a engenhosidade, da mente com o coração. Esses dois homens nunca imaginaram que suas criações moveriam o mundo, literalmente. Mas você o que acha? Se Holt e Best vissem o planeta hoje, repleto de máquinas com o símbolo que eles criaram, será que eles acreditariam no tamanho da própria revolução? Comenta aqui o que mais te impressiona nessa história. A visão, a coragem ou o destino? O som do motor ecoava como um trovão metálico. As esteiras giravam, esmagando o solo, abrindo caminho onde antes nada podia passar. Aquele barulho não era apenas o som de um trator, era o som do futuro. Quando Benjamin Holt apresentou ao mundo seu trator de esteiras, poucos entenderam o tamanho daquilo. Para muitos era apenas uma máquina diferente, para outros um experimento arriscado, mas para quem vivia na lama, tentando cultivar o impossível, era uma revolução. O primeiro modelo, movido a vapor, pesado, lento e imponente, provou que o impossível podia se mover. As rodas tinham ficado no passado. As esteiras contínuas podiam flutuar sobre terrenos moles, atravessar vales, escalar morros e vencer o barro. O campo nunca mais seria o mesmo. A Holt Manufacturing Company começou a vender para agricultores de todo o país, e logo as máquinas amarelas cruzavam fronteiras. Mas a verdadeira consagração viria com o chamado da guerra. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, os exércitos precisavam de algo que pudesse transportar canhões, munições e suprimentos em campos destruídos pela lama e crateras. As máquinas Holt foram adaptadas para o fronte, puxando artilharia pesada, salvando vidas e provando que a força da engenharia podia decidir batalhas. Os soldados as apelidaram de lagartas de ferro, e não estavam errados. Enquanto a maioria das invenções nascia para destruir, as criações de Holt nasciam para construir e reconstruir o que o mundo quebrava. Essa transição da agricultura para a indústria e o militarismo colocou a Caterpillar num novo patamar. Não era mais apenas uma fabricante de tratores. Era uma força estratégica global. E mesmo depois da guerra, o mundo não queria parar. Cidades cresciam,
Estradas, pontes, barragens e ferrovias precisavam ser construídas. E quando o planeta quis se reconstruir, foi sobre as esteiras da Caterpillar que ele se levantou. As máquinas se tornaram cada vez mais potentes, e o nome Caterpillar começou a simbolizar algo maior do que um produto. Simbolizava confiança, poder e progresso. Trabalhadores, engenheiros e sonhadores em todos os cantos do planeta aprenderam uma verdade simples. Se há um obstáculo, há uma máquina amarela pronta para enfrentá-lo. Foi essa reputação que transformou a marca em um mito. E quando o pós-guerra trouxe novos desafios, crises econômicas, escassez de materiais, competição feroz, a Caterpillar não recuou. Ela fez o que sempre soube fazer, adaptou-se, inovou e continuou avançando sobre qualquer terreno. Mas a pergunta que fica é: como uma empresa nascida no campo se transformou em um símbolo de poder industrial capaz de reconstruir nações inteiras? O mundo respirava alívio após o fim da Primeira Guerra Mundial. Mas enquanto muitos tentavam se reerguer, a Caterpillar já estava acelerando rumo ao futuro. O pós-guerra trouxe um planeta faminto por reconstrução. Cidades em ruínas, estradas destruídas, pontes despedaçadas. E havia uma cor que começava a se destacar entre o cinza da destruição: o amarelo da Caterpillar. Durante os anos 1920 e 1930, a empresa se consolidou como símbolo de força industrial. Enquanto outras companhias ainda tentavam entender o novo mercado, a Caterpillar investia pesado em pesquisa e desenvolvimento. Motores mais potentes, sistemas hidráulicos mais eficientes e tratores cada vez maiores. Cada modelo parecia carregar nas esteiras o peso e o orgulho da engenharia americana. Mas nem tudo foi glória. A Grande Depressão atingiu o mundo em cheio em 1929. Fábricas fecharam, agricultores quebraram. O desemprego devastou famílias. E mesmo assim, as máquinas da Caterpillar continuaram se movendo. Em meio à crise, projetos públicos de infraestrutura se tornaram a salvação. Rodovias, represas e ferrovias precisavam de equipamentos confiáveis. E ninguém fazia isso melhor do que a Caterpillar. Foi nessa época que a empresa criou algo que mudaria sua identidade para sempre. A cor Highway Yellow. Um tom vibrante, visível à distância, que transmitia segurança e potência. Essa cor se tornaria a assinatura visual da marca. Um farol de confiança em meio à incerteza econômica. Nos anos 1940, o planeta mergulhou novamente no caos da guerra. A Segunda Guerra Mundial transformou fábricas civis em usinas de produção militar. A Caterpillar atendeu ao chamado, fornecendo máquinas para a construção de pistas de pouso, bases e estradas em regiões inóspitas. Suas máquinas não apenas transportavam soldados e suprimentos, elas moldavam o terreno da guerra. Após a vitória, o mundo mais uma vez precisava se reconstruir. E adivinha quem estava lá? A Caterpillar, agora mais forte e mais preparada do que nunca. Suas máquinas ajudaram a levantar cidades inteiras na Europa, no Japão e nas Américas. Era a era das grandes obras, e a Caterpillar se tornou o músculo por trás delas. Mas com o sucesso, vieram também novos conflitos. A concorrência crescia, o custo de produção aumentava e o mundo começava a cobrar inovação constante. A Caterpillar precisava provar mais uma vez que não era apenas uma fabricante de tratores, era um império do movimento. Ainda assim, em cada motor que rugia, havia algo inquebrável: o espírito de Holt e Best. Eles tinham criado máquinas para vencer o impossível, e agora, essas máquinas moviam o mundo. Mas será que o poder de uma empresa pode crescer tanto sem perder sua alma? Deixe sua opinião nos comentários. A Caterpillar se tornou um símbolo de progresso ou de dominação industrial. O pós-guerra trouxe um novo tipo de batalha, não entre nações, mas entre empresas. O mundo estava se reconstruindo e quem tivesse as máquinas certas teria o poder de moldar o futuro. E nesse cenário, um nome se erguia com mais força do que nunca: Caterpillar. Nos anos 1950 e 1960, o planeta experimentava uma explosão de crescimento. Cidades nasciam, estradas cruzavam continentes e megaprojetos de engenharia redefiniam o que era possível. Da rota transamazônica no Brasil até as autoestradas americanas, lá estavam elas, as máquinas amarelas com o CAT estampado na lateral. Era impossível não notá-las. Onde havia terra para mover, havia uma Caterpillar rugindo.
A empresa entendeu cedo que o futuro não seria apenas americano, ela precisava ser global. Assim começaram as expansões, fábricas no Reino Unido, Austrália, Japão e América do Sul. A Caterpillar não exportava apenas máquinas, exportava cultura, eficiência, durabilidade e uma ética de trabalho que se tornaria lendária. Em 1950, a Caterpillar criou sua primeira subsidiária fora dos Estados Unidos, a Caterpillar Tractor Co. Ltd., na Inglaterra. Era o primeiro passo para dominar o mercado mundial de equipamentos pesados. Pouco tempo depois, suas máquinas estavam pavimentando estradas na África, escavando minas no Chile, construindo represas na Índia. O planeta inteiro se movia ao ritmo das esteiras Caterpillar. Mas a expansão trouxe desafios. Com o crescimento global, veio a necessidade de padronização, suporte técnico e logística complexa. E a Caterpillar respondeu com o que sabia fazer melhor: inovação. Criou centros de treinamento, rede de distribuidores e um sistema de peças que podia entregar componentes em qualquer lugar do mundo, do deserto do Saara a uma ilha no Pacífico. Era o nascimento do famoso Caterpillar Dealer Network, uma das estruturas de suporte mais eficientes já criadas. Durante esse período, o marketing da empresa também evoluiu. Cenas de máquinas gigantes enfrentando montanhas, rios e tempestades começaram a rodar o mundo. A marca deixou de ser apenas uma fabricante, tornou-se um símbolo cultural. Para milhões de trabalhadores, usar um trator Caterpillar era como vestir uma armadura. Era um grito silencioso de força, resistência e orgulho. Mas nem tudo eram vitórias. Com o avanço da tecnologia e a entrada de novos concorrentes, o mercado começou a ficar mais disputado. A Caterpillar precisava se reinventar constantemente, e essa corrida pela inovação definia seu destino. Mesmo assim, havia uma certeza: onde houvesse progresso, haveria uma Caterpillar por perto, movendo o impossível. Você acha que marcas como a Caterpillar ainda conseguem representar trabalho e progresso, ou perderam esse valor com o tempo? Comenta aqui. O que a cor amarela significa para você? Poder, tradição ou pura superação? O tempo passou, mas o som continuou o mesmo. Aquele rugido metálico que ecoava nos campos da Califórnia há mais de um século ainda vibra, agora multiplicado em milhares de obras, minas, portos e cidades. Hoje a Caterpillar não é apenas uma fabricante de máquinas pesadas. É um símbolo de força, resiliência e engenharia que atravessou gerações e ajudou a moldar o planeta. Com a chegada do século XXI, o mundo mudou, e a Caterpillar mudou com ele. A revolução tecnológica exigia novas respostas: sustentabilidade, automação, inteligência artificial, eficiência energética. E a empresa que começou entre tratores e parafusos passou a lidar com dados, satélites e algoritmos. As máquinas agora são inteligentes. Elas se comunicam, aprendem e são capazes de trabalhar em sincronia com sistemas de monitoramento remoto. Um operador pode controlar uma escavadeira a milhares de quilômetros de distância, observando tudo em tempo real por meio de sensores e câmeras de precisão. Essas inovações não apenas aumentaram a produtividade, mas também reduziram riscos e impactos ambientais. A Caterpillar tem investido em combustíveis alternativos, eletrificação e tecnologias que diminuem as emissões de carbono, um passo firme rumo ao futuro da construção sustentável. As máquinas que antes moviam o mundo com força bruta, agora o movem com inteligência. E, mesmo em meio a tanta modernidade, a essência permanece a mesma. Cada trator, escavadeira ou gerador ainda carrega o DNA de Benjamin Holt e Daniel Best. A crença de que nenhum terreno é impossível. Essa mentalidade é o que mantém a marca viva. Porque, no fundo, a Caterpillar não vende apenas máquinas, vende confiança. A promessa silenciosa de que, aconteça o que acontecer, o trabalho vai continuar. Hoje, a marca está presente em mais de 190 países, com operações que vão de minas no Ártico a usinas de energia no deserto. É uma engrenagem invisível em quase tudo o que existe. Estradas, pontes, represas, portos, ferrovias, aeroportos, prédios e até operações espaciais indiretas, tudo, de alguma forma, passa pela força da Caterpillar. Sua rede de distribuidores é uma das maiores do mundo, sustentando uma estrutura capaz de manter mais de 1,5 milhão de máquinas ativas ao redor do globo. Mas talvez o verdadeiro poder da Caterpillar vá além do aço e da tecnologia. Talvez esteja na história que ela representa. A história de pessoas que constroem, que acreditam, que não desistem diante do peso da terra.
A Caterpillar é, no fundo, uma metáfora viva da humanidade, resiliente, persistente, movida pelo sonho de erguer algo maior do que si mesma. Mais de 100 anos depois, aquele som metálico ainda é o mesmo, o som do progresso, o som da coragem. O amarelo das máquinas continua sendo o farol de quem acredita que o trabalho transforma o mundo. E talvez esse seja o verdadeiro legado da Caterpillar. Mais do que construir cidades, ela construiu esperança. Uma esperança pintada de amarelo, movida por esteiras, alimentada pela fé na engenharia e no esforço humano. O tempo passa, as tecnologias evoluem, mas a mensagem permanece. Trabalhe duro, avance, construa. E você, o que acha que a Caterpillar representa hoje? É apenas uma empresa ou um símbolo eterno do poder humano de criar o impossível? Deixe nos comentários o que essa marca significa para você. Força, fé ou futuro?